campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos a este trabalho, ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Pão Nosso. Esse livro é oferecido pela espiritualidade através de Emmanuel e de nosso irmão Francisco Cândido Xavier. O texto de hoje é o de número 105 e nos diz assim: Observação primordial. E Jesus, respondendo-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo em observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e as suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos no plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclamando o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai da infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar das obrigações justas que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdia, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição, contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Então essa é a chamada que Jesus fez à humanidade, no intuito já de naquela época, fazer com que a gente se conscientizasse da unicidade de Deus, que é um só Deus. E através dessa caminhada de 2 milênios, nós ainda temos dificuldades, mesmo aceitando um só Deus, temos a dificuldade de separar esse Deus de infinita bondade, infinita misericórdia, justo, bom, onisciente, onipresente, e todos aqueles atributos que a doutrina nos ensina sobre Deus. A gente ainda acha que Deus é um ser semelhante a nós, com sentimentos igual a nós, e isso se chama dar a Deus uma forma antropomórfica, uma forma humana. E Deus não é assim. Deus não tem emoções e sentimentos igual a nós. Deus não sente raiva. Deus não embrabece. É coisas dessa natureza que a gente diz assim: vou entregar tudo nas mãos de Deus. Quem é que não conhece essa expressão, né? Mas Deus não está aqui comigo? Está. Deus não está aí com você? Está. Deus não está lá na China, lá no Japão, lá na outra latitude do planeta? Está. Haja mãos, né? Então, à medida que eu me expresso que Deus tem mãos, eu estou limitando Deus de uma forma humana. E se Deus abrange a sua criação inteira, e a criação inteira de Deus é infinita, e Deus é um só, com certeza,
não tem limites iguais a nós. E se assim o tivesse, não seria mais Deus. Não seria o supremo poder de todos. Então, notem que a compreensão nossa vai evoluindo com o tempo, com o conhecimento. À medida que a ciência se expande, o nosso conhecimento de Deus é forçado também a ampliar a sua compreensão. Antigamente se pensava que, atingidas as nuvens ali logo acima, nós estaríamos em contato com os anjos. E à medida em que o homem foi à Lua e que lá do espaço olhou para a Terra e disse: a Terra é azul e redonda e eu não vejo anjos, nós podemos entender que essa é a imagem que nós tínhamos e a compreensão que tínhamos de céu é diferente, é uma outra dimensão. E como sendo outra dimensão, existe uma compreensão mais elaborada do nosso intelecto com relação a esse local geográfico chamado céu, e aonde mora Deus, onde mora os anjos. Então, assim, nós temos ainda que mudar muita coisa na nossa compreensão e nas nossas atitudes com relação a um Deus único. O próprio Livro dos Espíritos diz assim, que Deus seria a primeira ação. Deus seria aquela pessoa que deu início ao jogo. Mas Deus joga, Deus dá as ordens do início do jogo, Deus permanece durante a execução desse jogo e Deus está antes do jogo, depois do jogo. Então, notem que nós vamos ter que fazer esse exercício de abstração para entender um pouquinho do que Emmanuel nos chama a atenção, dessa a compreensão que se tinha antigamente. Lógico que para nós chegarmos até agora, nós passamos por todas as revelações. A primeira foi de Moisés, quando implantou lá nos Hebreus essa ideia de Deus único. E depois veio Jesus e nos trouxe uma ideia de um Deus Pai, de um Deus misericordioso, de um Deus bom. E se todos os evangelhos, se todos os livros sagrados do mundo dizem que Deus é amor, por que nós vamos continuar acreditando ainda num Deus guerreiro, num Deus vingativo, num Deus que nos condena a uma condenação eterna de sofrimento? Está na hora da gente crescer um pouquinho, deixar para trás essas concepções infantis que nós herdamos da nossa cultura e de outras encarnações e partir para ideias mais esclarecidas, mais iluminadas, porque tantos espíritos, tantos avatares chegaram à Terra e nós ainda estamos patinando de alguma forma aqui. Então vamos prestar atenção um pouquinho nessa ideia de Deus único que Emmanuel nos traz como observação primordial. Por hoje era só, fiquem com Deus, fiquem em paz. Um beijo no coração de todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site